Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná, para acompanhar como é que foram as atividades de colheita da safra de trigo neste inverno de 2022. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do Deral, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Carlos, é sempre um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvintes. Carlos, os trabalhos de colheita já considerados encerrados aí no Paraná, como é que foram as condições para o produtor paranaense realizar a sua colheita nesse ano? Então, nós tivemos uma área um pouquinho inferior à do ano passado e com isso a gente tinha expectativa, mesmo assim, de produzir uma grande safra, quase 4 milhões de toneladas, só que a gente acabou tendo vários problemas no decorrer da safra. Primeiro, uma seca, que atingiu principalmente a região norte do estado. Depois a gente teve geadas e chuvas excessivas que prejudicaram a produção aqui no sul. E no balanço final a gente está com uma produção bastante menor do que a expectativa, mas ainda assim com uma safra relativamente boa em termos de volume, especialmente. A gente está produzindo 3,5 milhões praticamente de toneladas esse ano. E aí, Carlos, você destacou, né, uma safra boa em volume, mas na qualidade a situação foi diferente, né? Exatamente, tanto as geadas na região sudoeste, oeste mais especificamente, quanto as chuvas excessivas, pegando praticamente toda a região sul do estado, toda a metade, a metade colhida mais tardiamente das lavouras, foi um momento bastante difícil, porque foram muitas chuvas sucessivas e quando não foram no momento da colheita, foram um pouquinho antes, que também é prejudicial, já que o grão está se formando e está muito suscetível a doenças. Apesar de ter uma necessidade hídrica, ele acaba tendo problemas de qualidade. E aí, Carlos, agora com as colheitas já encerradas, como é que o produtor paranaense vai encarar o mercado com essa safra e essa qualidade de grãos que foi colhido? Olha, a expectativa é que, até porque parte da nossa produção ainda tem boa qualidade, essa parte de boa qualidade flua bem. A parte de pior qualidade dá para separar em duas metades praticamente, aí alguma coisa que pode ser misturada e aproveitada e outra parte que vai acabar realmente virando ração. Um alento nessa história é que, apesar de a gente não ter uma produção com uma qualidade tão boa, nesse ano a situação no Rio Grande do Sul foi bastante boa em termos de qualidade, mesmo de produção, então eles podem disponibilizar algum produto de qualidade para a gente. E, por outro lado, a Argentina tem um volume baixo que ela deve colher, mas que se encaminha até para, de repente, ter uma qualidade boa, como normalmente tem, e com isso o produto de qualidade ter um suprimento adequado, sem muitos embaraços aí na comercialização. Com certeza o produtor, infelizmente, que colheu o produto de menor qualidade, vai ter uma depreciação no seu preço, e essa é a principal consequência negativa, digamos assim. Carlos, você destacou nessa diferença de qualidades, a gente consegue fazer uma mensuração desses 3,5 milhões, quanto foi de boa qualidade, quanto teve a qualidade comprometida? A gente ainda está fazendo esse levantamento, ele deve ficar pronto ou no finalzinho desse ano ou início do ano que vem, mas ainda é um pouco cedo para falar, dado que algumas regiões recém terminaram de colher e, eventualmente, alguns fatores podem até ficar mascarados pelo momento ruim que eles estão sendo, no momento que eles estão sendo pesquisados. E aí, Carlos, para a gente encerrar, olhando um pouquinho as questões de mercado e de rentabilidade, de maneira geral, pensando aí em médias de custos e médias de comercialização, deve ainda ser uma safra rentável para o produtor paranaense? Dá para separar em meio a meio. Para o produtor que colheu com uma qualidade ruim, em geral, com certeza não. Por outro lado, para o produtor que colheu com uma qualidade boa, mesmo que tenha tido algum problema de produtividade, deve ter sido uma safra compensatória, pelo menos empatou os custos. E aí, Carlos, pensando daqui para frente, já projetando alguma coisa para o ano que vem, essa situação dessa safra pode impactar em opções de escolha, essa área continuar reduzindo? Já dá para a gente traçar algum panorama nesse sentido, pensando no ano que vem?
Ainda é difícil, né? A gente está agora fazendo nesse mês o levantamento da área de produção de milho e safrinha, que é um primeiro indicador de como que as áreas vão ser ocupadas. A princípio não tem uma mudança no cenário desenhado nos últimos 10 anos, aí, pelo menos. A cultura mais interessante para ser plantada é o milho, de maneira geral, nas regiões que têm aptidão para as duas culturas. E a área de trigo deve ficar mais restrita ao sul. A boa notícia é que os custos de produção tiveram uma diminuição nesse último levantamento que nós fizemos, principalmente no quesito de fertilizantes, também alguma coisinha do óleo diesel, e com isso o produtor talvez tenha uma possibilidade de plantar uma área pelo menos equivalente a desse ano, né, 2022, em 2023. Carlos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender um pouco melhor esse cenário da safra de trigo aí no Paraná. Se você quiser destacar mais algum ponto ou deixar um recado final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Acredito que é isso, agradeço. Agora é ficar de olho na safra argentina para ver se pelo menos ela ajuda o produtor em termos de preço, que se ela vier pequena, como se está falando, realmente vai ser pode gerar um aumento nos preços internos. Carlos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento das safras, das lavouras de trigo aí no Paraná. Um abraço, até a próxima. Abraço, obrigado. O Carlos Hugo Godinho, ele que é engenheiro agrônomo do DERAL, conversou com a gente para mostrar como é que foram as atividades de colheita dessa safra de trigo lá no estado do Paraná. Atividades de colheita já praticamente encerradas, consideradas encerradas pelo DERAL, e aí aquela expectativa inicial, que era de se obter uma produção próxima às 4 milhões de toneladas, deve ser frustrada nesse momento. O Carlos explicou para a gente, a região norte do estado do Paraná passando por um período de seca, de falta de chuvas, a região mais ao sul enfrentando excesso de chuvas, geadas em alguns momentos, e aí com isso uma produção menor, em torno de 3,5 milhões de toneladas, é o que é esperado para a finalização desse ciclo 2022 para a safra de inverno de trigo lá do Paraná. Já olhando para a qualidade, aí a situação é ainda pior, já que essa chuva, no momento muito próximo da colheita na região sul, prejudicou bastante a qualidade dos grãos colhidos. Carlos destacando que o DERAL está, nesse momento, fazendo os seus trabalhos de levantamento para identificar exatamente a quantidade dessa produção que teve boa qualidade e a quantidade que teve qualidades ruins, mas já é sabido que há essas duas realidades, e aí isso vai ser determinante para garantir ou não a rentabilidade do produtor nesse ciclo. Carlos destacando bastante que aquele produtor que teve boa qualidade nos seus grãos colhidos, mesmo que com algum problema de produtividade, deve fechar a safra com margens positivas. Já aquele que teve a qualidade comprometida vai ter que destinar parte dessa produção para ração, para misturas, aí a sua rentabilidade vai ser bastante prejudicada nessa temporada de inverno 2022. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você aproveite para se inscrever no canal do Notícias Agrícolas no YouTube. Por lá você pode acompanhar os nossos vídeos, as nossas entrevistas. Também deixe o seu like, mande a sua pergunta, o seu comentário, interaja conosco e com a nossa programação. Você também pode clicar no sininho, assim você ativa as notificações e fica sabendo de todas as novidades do Notícias Agrícolas. Eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação volta daqui a pouquinho, então continue ligado no Notícias Agrícolas. Se inscreva em nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.